Olá! Inicialmente, nós fizemos um passeio sobre a história da filosofia, desde o surgimento da filosofia, com Tales de Mileto, os mitos, até as grandes indagações da filosofia contemporânea, com Frege, com Russell, com Wittgenstein. Agora, nesse segundo momento, nós iremos falar, nos debruçar, refletir sobre os problemas filosóficos. Dentre eles, nós iremos a cada semana, a cada indagação, a cada proposição, investigar os problemas pertinentes à filosofia. Dentre eles, nós destacamos 14 problemas filosóficos, onde nós iremos ver hoje o problema lógico, posteriormente o problema gnosiológico, o problema linguístico, o problema cosmológico, o problema antropológico, o problema metafísico, o problema religioso, o problema ético, o problema pedagógico, o problema político-social, o problema estético, o problema histórico, o problema axiológico e, por fim, nós iremos ver o problema cultural. Iniciando as nossas reflexões sobre os problemas filosóficos, lembrando que esses problemas estão inerentes ao ser humano, desde a antiguidade até os dias contemporâneos, por isso que são problemas filosóficos, eles se fazem presentes, nós podemos dividir a nossa exposição em dois momentos. Primeiro, nós iremos abordar um pouco sobre a natureza do problema lógico, e no segundo momento nós iremos passar para o panorama histórico. Ora, quando nós falamos de problema lógico, nós estamos nos referindo ao conhecimento. O conhecimento humano, ou como nós conhecemos as coisas, de fato é um fenômeno que é muito complexo. Vários estudiosos de várias áreas do conhecimento se debruçam sobre a complexidade do conhecimento e, ao mesmo tempo, é misterioso. Como é que nós realmente conhecemos as coisas? Como é que o conhecimento se apresenta à nossa mente? Dessa maneira, nós entendemos que existem três disciplinas filosóficas, três áreas do conhecimento que se interessam particularmente pelo estudo do conhecimento. Inicialmente, nós temos a psicologia, que estuda a psique humana e examina justamente a origem e os tipos principais de conhecimento. Depois nós temos a área da gnosiologia, lembrando que logia é estudo, razão, discurso, gnosis, conhecimento, estudo do conhecimento, que vai determinar o valor do conhecimento, estudando as relações existentes entre o conhecimento e também o objeto que vai ser conhecido, lembrando que nós temos o sujeito e o objeto, que vai conhecer determinada coisa, vai identificá-la, vai nomeá-la, e por fim nós temos outra área filosófica que é justamente a lógica, né? A lógica que nos traz clareza, que nos traz certeza, e ela vai justamente estudar as condições essenciais para a constituição do conhecimento, e ainda mais, ela vai fixar regras para o seu funcionamento correto, para saber se um determinado argumento trazido pelo conhecimento, se é um argumento, se é uma falácia, se é um argumento válido, se é um argumento inválido, se é um argumento por dedução, por indução, se é um argumento por analogia. Então, a lógica ela vai trazer esse pressuposto de problema filosófico a partir das estruturas que se compõem o argumento, que se propõe o conhecimento. Inicialmente, nós poderíamos pensar que a lógica ela pressupõe justamente pelo valor do conhecimento, ou seja, ela vai pressupor a gnosiologia, a logia, ao estudo do conhecimento. Mas, na verdade, o problema lógico, a lógica em si, ela pressupõe a psicologia. Lembrando que a psicologia, ela quer saber quais são os tipos de conhecimento de que a mente humana ela é dotada. Então, se a psicologia tem as características necessárias para investigar os tipos de conhecimento que a minha mente é dotada, nada mais necessário e urgente saber que a lógica ela vai pressupor a psicologia, porque ela trata de estudar as condições fundamentais que tratam esses tipos de conhecimento e de estabelecer também as normas para um funcionamento correto e adequado desse conhecimento. Quando nós falamos de lógica, nós pensamos em diversos filósofos, dentre eles nós trazemos para a discussão o próprio Aristóteles, o filósofo grego,
que ele distinguiu três tipos de conhecimento intelectivo. Nós temos, inicialmente, a apreensão, como é que eu apreendo as coisas por meio dos sentidos, da visão, do tato, do olfato, do paladar, os juízos de valor que nós vamos construindo a partir dessa percepção, a partir dessa apreensão, e o raciocínio. Nós vamos transformando esses juízos em pensamentos mais complexos. Então, imaginamos quando somos crianças, vamos analisando a natureza, a realidade por meio de proposições simples, e essas proposições, com o nosso amadurecer, vão se tornando mais complexas. Outros pensadores, como o Stuart Mill e o David Hume, na modernidade, eles pensavam, né, que todo conhecimento tem por objeto não necessariamente essa busca investigativa por meio de Aristóteles, mas a partir da fantasia, a partir da imaginação. Então, tanto o Stuart Mill como o David Hume, eles vão estudar a lógica para estabelecer as regras para o funcionamento correto da fantasia, da imaginação. Outro pensador de fundamental importância, quando nós falamos de lógica, é o Immanuel Kant, lá no Iluminismo, que ele vai diferenciar as três operações de conhecimento, tanto a sensação, os juízos que nós fazemos e os raciocínios. Kant explora as condições transcendentais que tornam possível justamente o conhecimento. Lembrando que, para o nosso filósofo, Kant, nós não podemos conhecer o nômeno, a coisa em si, mas por meio da ciência investigativa, ou por meio da química, da física, da biologia, nós podemos acessar os fenômenos, aquilo que se apresenta à nossa realidade, e ainda mais de forma profunda através desses conhecimentos elaborados a partir da matemática. Inicialmente, nós podemos pensar também que a lógica ela está distante da realidade, mas ao mesmo tempo ela impõe-se por si só. A lógica é necessária para a nossa construção do conhecimento humano. Então ela surge logo que se nota que alguns conhecimentos, eles podem ser interpretados de diversas formas, de formas diferentes, ou que a conclusão de um determinado raciocínio, ela pode ser válida ou ela pode ser inválida. Dessa maneira, nós podemos dar dois exemplos. O primeiro, quando nós sonhamos e temos um pesadelo e acordamos daquele pesadelo, um monstro querendo nos agarrar. Nos primeiros segundos, quando acordamos, nos primeiros instantes ou até minutos, nós não sabemos o que é real e o que não é real. Será que aconteceu de verdade aquele sonho pavoroso, aquele pesadelo que tivemos? Então a lógica vai se preocupar com isso. Outra característica é em relação justamente às conclusões que são tiradas das preposições. Nós podemos dizer, por exemplo, todos os galos são bípedes, possuem duas patas. Todos os patos são bípedes, possuem duas patas. Todos os seres humanos também possuem duas pernas. Uma conclusão que seria ilógica nesse sentido seria colocar, por exemplo, logo os galos são seres humanos. E aí nós percebemos que existe uma realidade ilógica, uma formação que está desestruturada nesse problema lógico levantado. Então, daqui nós percebemos que esse problema lógico ele se impõe sobre si mesmo, e daí nós temos três questões pertinentes para entender a lógica. A primeira questão é justamente o que eu expresso quando falo, né? Será que a mensagem correspondida para o receptor é uma mensagem clara? Será que traz a mesma mensagem? Como é que ela é decodificada pelo receptor essa mensagem? Então, o que eu expresso quando falo? Né? Expresso com clareza. A outra pergunta pertinente é quais são as estruturas do pensamento lógico? E a terceira, não menos importante, quais são as organizações internas? Como é que a lógica se organiza através dessas organizações internas da percepção lógica? Muitos pensadores, historiadores da filosofia, eles partem de uma busca por uma definição da lógica. Quais são as definições pertinentes? Dentre elas, nós destacamos uma que é consenso entre todos os historiadores da filosofia. É a ciência que estuda o pensado enquanto pensado. Então, o que seria mesmo o pensado enquanto pensado? Significa que a lógica estuda um objeto de pensamento pensado enquanto objeto de pensamento, enquanto pensado, e não enquanto representação desta
ou daquela coisa. Dessa maneira, nós percebemos que um dos objetivos da lógica é entender justamente aquilo que se propõe ao nosso pensamento. Então, a lógica ela não estuda necessariamente os entes naturais fora de nós, mas aqueles entes de razão, os conceitos que nós trazemos através dessas percepções. Quais são as características do pensamento das ideias, né, as entidades inexistentes na natureza, das coisas existentes apenas na nossa mente? A lógica ela divide-se, portanto, em três ramos: a lógica formal, a lógica transcendental e a lógica matemática. Na lógica formal, nós temos essa evidência de sistematização por meio do próprio Aristóteles, né, que examina as características das ideias com a finalidade de estabelecer as normas de argumentação correta. O que lhe interessa são as características das ideias e também os seus conteúdos. A lógica transcendental, inaugurada pelo Kant, trata da validade dos nossos conhecimentos, o modo peculiar de ser pensado enquanto pensado, e a lógica matemática, por fim, que estabelece um conjunto de regras sobre as relações de certos termos entre si. Depois procura determinar qual discurso seja possível, uma vez aceito esse conjunto de regras. Quando nós falamos da lógica matemática, da logística, da simbólica, nós percebemos que ela é construída por meio do cálculo, e a validade dela se dá para o campo da ciência. Tendo feito isto, essa natureza da problematização da lógica, nós passamos para o segundo momento, que é o panorama histórico, né? Como é que a lógica foi surgindo? Então, a ciência da lógica foi descoberta justamente pelos gregos. A partir daqui, nos cabe a indagação de onde será que os povos anteriores, ou início da humanidade, não havia argumentação lógica? Claro que havia, mas é a partir do Aristóteles e de outros pensadores que existe uma necessidade de uma averiguação mais contida e sistematizada dos pressupostos e dos problemas lógicos. O mérito principal de Aristóteles é ter definido com grande exatidão as regras de argumentação dedutiva do silogismo. E aí, lembrando que o silogismo é composto por três proposições. As duas primeiras são chamadas premissas e a terceira é chamada de conclusão. As três proposições são contidas nos três termos. Então, nós temos numa proposição, num silogismo, nós temos o termo médio, que é aquele que aparece tanto na premissa maior como na premissa menor. Nós temos o termo maior, que é aquele que percorre a premissa maior, que é o termo universal, válido para todos. E o termo menor é aquele que percorre a premissa menor. Por exemplo, nós temos todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Nós percebemos que o termo maior é aquele que vale para todos. Todos os homens são mortais. O termo médio é aquele que aparece na primeira premissa como na segunda. E nós daí tiramos uma conclusão: todos os homens são mortais. Qual é a premissa menor? É o próprio Sócrates, porque poderia ser Pedro, João, José, poderia ser qualquer um dos indivíduos colocados nessa proposição. Quando nós falamos de silogismo, nós percebemos que existem quatro figuras que se caracterizam pela posição do termo médio das premissas. Nós temos inicialmente o sujeito da maior e predicado da menor, quando o predicado em ambas as premissas, quando é sujeito em ambas as premissas, e quando é predicado na maior e também sujeito na menor, na argumentação maior, né, na premissa maior e na premissa menor. Quando Aristóteles se debruça sobre a argumentação dedutiva, ele também coloca a indagação sobre a argumentação indutiva. Lembrando que na dedução nós partimos das características gerais, características universais, e geramos situações particulares nas conclusões. Na argumentação indutiva ocorre o contrário. Analisamos diversos objetos particulares e tiramos conclusões universais. Ocorre quando a proposição universal é inferida de dois grupos de proposições singulares. Então, quando analisamos determinados objetos, vamos tirando conclusões que servem para a maioria desses objetos, até que se chegue um objeto que se prove justamente o contrário. Um dos exemplos pertinentes é quando nós percebemos o ferro, o cobre, o ouro,
e, ao mesmo tempo, numa outra proposição, que são bons condutores de eletricidade. Qual é a conclusão disso? Que todos os materiais colocados na mesma característica de metais são bons condutores de eletricidade. Dessa maneira, nós temos outros pensadores, outros filósofos que estudaram tanto sobre a dedução como sobre a indução. Nós temos os estoicos e alguns filósofos medievais que desenvolveram o estudo das deduções imperfeitas. E o que seriam essas deduções imperfeitas? Ou seja, de argumentações hipotéticas ou argumentações disjuntivas. Na Idade Média, por exemplo, nós temos os nominalistas e os realistas, que começaram justamente com grande ênfase na análise dos argumentos dedutivos e também dos argumentos indutivos. Outros dois pensadores que nos ajudam muito a entender o problema da dedução e da indução é Bacon e o Stuart Mill, que fixaram algumas regras para tornar a indução mais fecunda e segura. O próprio Bacon criou as tábulas de Bacon, que oferecem os métodos de enumeração desses casos. E as regras do Stuart Mill expõem com precisão vários métodos de pesquisa da razão dos fatos experimentais. Os autores, existem também autores que negaram o procedimento do silogismo, né, desse silogismo averiguado e sistematizado pelo Aristóteles, ainda mais quando se fala da dedução. Nós temos tanto o sexto empírico, lá na corrente filosófica dos céticos, quanto o Stuart Mill, que negam justamente os conceitos universais. É muito mais interessante para esses pensadores estudarem as particularidades, ou então a indução, e não necessariamente a dedução. O próprio Descartes, na modernidade, ele afirma o conhecimento intuitivo, né? O conhecimento da intuição, tanto dos universais quanto dos particulares, as ideias perfeitas que nós intuímos, e não necessariamente buscar do geral para o particular, mas das nossas intuições particulares para sentirmos ou para percebermos justamente a questão universal ou dos universais. Quando nós vemos esses pensadores colocando as suas ideias sobre a dedução e indução, nós partimos também para o outro tipo de lógica, que é a lógica transcendental. Quando falamos de lógica transcendental, ela parte justamente da experiência. E um dos fundadores, né, o fundador principal da lógica transcendental, é o Immanuel Kant. Convencido da realidade da ciência, Kant investigou quais os elementos fundamentais para tal validade, para a validade do conhecimento. Dessa maneira, ele percebeu que nós só podemos conhecer os fenômenos, aquilo que se apresenta à realidade, e não necessariamente a coisa em si, o nômeno em si. Prescinde apenas o conhecimento empírico. Né? Quando nós falamos de empiria, nós lembramos justamente da lógica transcendental. Outro pensador da modernidade que deu uma nova conotação para a lógica foi justamente o Hegel. Ao estudar a lógica formal do Aristóteles e ao estudar a lógica transcendental do Kant, ele dá um novo significado, dizendo que elas não partem apenas do pensamento, mas sim da própria realidade. Há uma perfeita coincidência entre essas duas esferas, tanto da lógica formal quanto da lógica transcendental, e aí nós trazemos como investigação a partir da própria frase do Hegel: tudo que é racional é real e tudo que é real é racional. Então, ele traz essa perspectiva da lógica como uma perspectiva própria da filosofia e, ao mesmo tempo, da perspectiva da realidade. Quando os pensadores vão sistematizando a lógica, trazem no seu esboço, a partir do século XIX, nos avanços da lógica de Aristóteles, o surgimento ou aprimoramento da lógica matemática. Anteriormente, ela era conhecida como lógica simbólica ou logística. Né? A primeira etapa dessa lógica matemática é justamente estabelecer uma sintaxe da linguagem, né? E fixar as relações entre os próprios signos por meio de algumas regras gerais. E essas regras gerais, elas seriam aplicadas a todo conhecimento e ainda mais ao conhecimento científico. A sintaxe compreende dois grupos de informação, duas regras, né? Duas regras da lógica matemática, tanto a formação como a própria dedução. Com o passar e o aprimoramento da lógica matemática, surge justamente a lógica analítica,
onde ela vai analisar os diversos tipos de discurso, colocando a própria lógica matemática no campo da ciência. Enquanto a filosofia analítica, ou a lógica analítica, ensina que cada tipo de discurso deve corresponder à lógica própria, e que a lógica matemática aplica apenas ao discurso científico. A partir desse momento, se há uma distinção entre o que seria a lógica matemática, própria do discurso científico, e a lógica analítica, que vai analisar justamente os diversos contextos da linguagem. E aí nós vemos algumas diferenças, tanto entre a lógica formal, como entre a lógica simbólica. Né? Na lógica formal, nós percebemos, a partir do Aristóteles, nós temos que as regras lógicas e semânticas eram frequentemente misturados, enquanto na lógica simbólico-matemática, cada coisa está nítida, os cálculos, as averiguações, cada coisa corresponde ao seu lugar. E o aparato da lógica matemática, ele é muito bem mais vasto e também mais complexo do que a lógica formal. É outra característica que nós poderíamos apontar. E num terceiro caso, num terceiro momento, enquanto a lógica tradicional partia da diferenciação entre os entes lógicos, né, o conceito, o juízo e o raciocínio, e aí depois, para pesquisar suas estruturas, primeiro se tem o argumento para analisar as suas estruturas, nós vemos o contrário na lógica matemática, onde primeiro se constrói os sistemas formais, as fórmulas que vão ser aplicadas, para depois, no segundo momento, se procurar os entes de que se trata essa determinada lógica. Então, a lógica, ela propriamente dita, não é apenas uma parte da filosofia, ela também não é a própria filosofia, como se pensava o pensador Hegel, através da proposição tudo que é racional é real e tudo que é real é racional, mas a lógica é uma técnica geral para ordenar corretamente o pensamento. E seja qual pensamento seja. E ainda mais, é um pressuposto fundamental não apenas da filosofia, mas de todas as ciências, quer seja as ciências humanas, exatas, e as ciências sociais aplicadas, às ciências naturais. Ela é inerente a todas as ciências. Obviamente, claro, também a própria filosofia. Então, nós temos, nessa divisão, as duas características do problema lógico. Primeiro, partimos da natureza do problema e depois pontuamos algumas características do panorama histórico, dentre eles, desde a Idade Antiga, com Aristóteles, depois temos o sexto empírico, também na Idade Antiga, na passagem para a Idade Média, os nominalistas e os realistas na Idade Medieval. Na Idade Moderna, apontamos algumas características do David Hume, do Stuart Mill, e também vimos as características presentes a partir do Kant e dos filósofos matemáticos. Entre eles, nós podemos pontuar o Frege, o Peano, o Interhard e o Russell. São esses pensadores que ajudaram também na construção e no desenvolvimento da lógica matemática e da lógica analítica.